Bom, então aqui nesse vídeo eu vou comentar sobre duas ações que eu vendi recentemente, sendo que uma delas foi no prejuízo, sem considerar os dividendos, e sendo que a outra delas me fez receber mais de R$1 por ação de dividendos, um dividend yield bem interessante, aí por tempo que eu fiquei com ela na carteira e que inclusive eu tive lucro. Enfim, em breve eu vou te contar quais são essas ações, só que isso não é tão importante, tá? O importante mesmo desse vídeo é você entender por que eu vendi elas, porque assim você pode conectar com a sua forma de investir, com a sua estratégia de investimentos e definir motivos claros que vão te fazer, em algum momento, vender alguma ação. É um ponto que poucas pessoas falam, todo mundo quer falar sobre comprar ação, qual ação é boa para comprar e se esquecem dessa parte tão importante dos investimentos, que é quando se desfazer de um investimento. O primeiro tema desse vídeo é sobre quando vender uma ação e aqui eu vou te mostrar o que me faz vender uma ação, mas não sem antes falar o mais importante, tá? Eu vi aqui na tela, a partir de agora, até o final do vídeo, um QR Code para você poder contribuir com uma doação, seja de 1, de 10, de R$100 aqui para o Rio Grande do Sul, porque aqui o cenário ainda é um cenário de guerra. Então eu sei que muito se falou sobre enchente aqui na mídia e nas redes sociais ao longo da última semana, e nos primeiros dias eu acompanhei isso como vocês que não estão no Rio Grande do Sul, de fora. Eu estava viajando, em Buenos Aires, cancelaram meu voo até eu conseguir chegar aqui, demorou alguns dias. E hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, foi meu primeiro dia no front. Foi meu primeiro dia em que eu passei horas e horas comprando mantimentos e levando para os abrigos repetidas vezes, sempre ali de olho no celular para conseguir doações de alimentos, de carne moída, de produtos de higiene, direcionar o quanto antes essas doações para os abrigos que mais estavam precisando delas. E eu cheguei exausto em casa, por um lado extremamente chateado em ver tudo o que está acontecendo aqui, que uma coisa é ler sobre, ver em vídeos, outra coisa é ver com teus próprios olhos, mas por outro sair esperançoso, porque tem muitas pessoas, muitos indivíduos fazendo totalmente a diferença. Tem uma ficha que me caiu aqui nessa situação, é que quem faz a diferença são os indivíduos, então eu queria contar com a tua ajuda aqui. Esse vídeo eu não vou vender nada do Clube do Valor, a única venda que eu quero fazer é a de uma doação. A gente arrecadou mais de R$172 mil, já destinamos boa parte desse dinheiro, graças a Deus ele segue entrando e graças a Deus a gente tem uma comunidade legal aqui nos apoiando. Aliás, você que doou, queria agradecer de coração aqui pela doação, porque isso faz toda a diferença. Eu sei que a vida segue, ela vai ter que seguir aqui no Rio Grande do Sul, vai ter que seguir no Brasil inteiro, mas não pode esquecer daquelas pessoas que perderam tudo. Dito isso, quando que eu vendo uma ação? Basicamente tem duas coisas que me fazem vender uma ação e essas duas coisas começam com o nome de rebalanceamento, sendo elas o rebalanceamento intraclasse e o rebalanceamento extraclasse. Para você entender o rebalanceamento extraclasse, primeiro é importante você entender que eu acredito que todo investidor tem que ter uma carteira ideal, uma composição ideal da sua carteira de investimentos, como um exemplo, uma composição de 60% ações e 40% renda fixa. E o que é o rebalanceamento extraclasse? É quando de tempos em tempos você olha para como é que está a tua carteira, e aqui num exemplo, em que a carteira ganhou peso em ações e perdeu peso em renda fixa, e aí você faz pequenas vendas daquela classe de ativos que está com peso maior do que o ideal, peso maior do que o alvo. Nesse caso aqui, o que a gente faz para os nossos clientes de Wealth é vendas da classe de ativos ações brasileiras, a gente vende um pouquinho de cada ação. A outra coisa é o rebalanceamento intraclasse, que funciona com dois passos. Primeiro, a gente investe em ações de acordo com uma determinada estratégia, como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, e aí de 3 em 3 meses a gente vende aquelas ações que não estão mais baratas de acordo com os critérios da estratégia. E a gente vende por quê? Porque a gente não é investidor de longo prazo? Não, a gente vende para comprar ações que passaram a ficar baratas de acordo com a nossa estratégia. Então, do exemplo bem didático, considere que a sua carteira tenha 20 ações, que é o que tem a carteira da estratégia das ações mais baratas da bolsa, e que em um determinado trimestre 5 delas ficaram caras. Nesse caso, a gente vende essas 5 ações que ficaram caras e compra outras 5 ações. É assim que funciona a estratégia desde o início dela, mesmo para os clientes mais antigos aqui do clube, que tem uma performance muito boa, a gente sempre seguiu esse tipo de rebalanceamento. E eu mostro isso não para me gabar, mas porque tem muita gente que fala: poxa, Ramiro, assim vocês giram bastante a carteira. E é verdade que nem toda ação fica na carteira por 5 anos, por 3 anos, algumas saem em um ano e meio, mas o resultado eu mostro para provar que mesmo com essas vendas, a carteira como um todo ela performou bem no passado. E aí no rebalanceamento intraclasse mais recente, a primeira ação que a gente vendeu foi as ações da Irani, ações de código RANI3. A Celulose Irani é uma empresa focada na produção de papel para embalagem, embalagem de papelão ondulado, resina, madeira florestal para fabricação de MDF, com foco em produtos 100% recicláveis. Nos últimos 12 meses, as ações da Irani cresceram cerca de 16%,
considerando o pagamento de dividendos. Nos últimos 5 anos, o crescimento foi ainda melhor, foi de 323%. Se a gente comparar com o gráfico do Google, que é o que não mostra o reinvestimento de proventos, a alta nos últimos 5 anos teria sido de 234%. É uma diferença muito grande que mostra como é importante você estar sempre reinvestindo os dividendos recebidos quando você ainda não está na fase, né, de viver de renda. No primeiro TRI de 2024, o mercado considerou como resultados decentes os da Irani. Porém, o que a gente viu foi um lucro líquido 51% menor na comparação com o último TRI do ano passado e com a receita 5% abaixo do mesmo período do ano passado. A gente tinha comprado Irani ao longo do ano de 2023, começando no mês de abril, e o nosso preço médio para Irani tinha sido de R$ 8,86. De lá para cá, a gente recebeu 89 centavos de dividendos por ação e vendemos exatamente um ano depois essas ações por R$ 9,35, com retorno de cerca de 15,54%. E a gente vendeu a Irani porque, com os resultados novos apresentando uma queda no lucro operacional, a Irani ficou com um earning yield menor do que ela vinha tendo. Atualmente, seu earning yield é de 11,29%, ela é a 54ª ação mais barata da bolsa, e como essa estratégia ela contempla 20 diferentes ações, e considerando que se eu fosse montar hoje uma carteira de ações eu não compraria Irani, então a lógica aqui da estratégia que a gente segue é vender. Eu olho para uma ação que eu tenho em carteira e eu penso, bicho, eu não compraria essa ação hoje, então eu vendo ela. Assim é o nosso método, que eu levando a bandeira aqui é para você ter um método, não precisa ser exatamente o nosso, mas ter critérios claros, né, para comprar e vender uma ação. Por isso estou gravando esse vídeo aqui. E sempre que eu faço um vídeo comentando sobre ações que eu estou vendendo, as pessoas ficam mais ofendidas. Eu nunca entendi muito o porquê disso, mas eu acredito que ainda no Brasil, que é um país que ainda não é muito maduro em termos de investimentos, vender uma ação virou um sinônimo de investidores sardinhas, né? E sardinha no sentido pejorativo, de iniciante, aquele cara que mandou mal, que vendeu uma ação. E nada contra quem defende a filosofia de buy and hold. Tem muito buy and holder muito bom no mercado. Tem o Fábio Holder, tem o Lucas Pitt, tem o Barsi, toda a equipe da Ações Garantem o Futuro, tem o Baster, que está aqui há muito tempo, mas o fato é que não existe só uma forma de investir em valor. O próprio Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett, e o próprio Warren Buffett, no início da carreira deles, seguiam uma filosofia de investimentos que muitas vezes vendiam uma ação em questão de um ano, em questão de 9 meses. Eu acho que até um papel meu aqui, trazer esse contexto nos Estados Unidos, que tem várias estratégias de investimento em valor, em ações baratas, e mexe na carteira de tempos em tempos. Dito isso, qual a segunda ação que eu vendi no último rebalanceamento? Um ponto importante, né? Quando eu falo eu, Ramiro, eu estou falando como porta-voz do Clube do Valor em relação ao nosso fundo de investimento em ações, que é o fundo que a gente usa para alocar a parcela da carteira de ações brasileiras da estratégia de ações baratas para os nossos clientes. A segunda ação que eu vendi foi no prejuízo. Essa é uma empresa que caiu cerca de 28% no último ano já com os dividendos, embora ela tenha crescido 275% nos últimos 5 anos. E recentemente ela apresentou um lucro 65% menor no último trimestre de 2023. Muito por conta pelas condições de estagnação do mercado em que essa empresa está inserida, que vinha bem mais aquecido no passado. O CEO atribuiu essa queda ao, abre aspas, efeito Lula. E explicou que o efeito ideológico das últimas eleições resultou na nulidade de vendas do produto dessa empresa para civis no mercado interno. E nesse momento sei que muitas pessoas pensam, mas Ramiro, será que isso não era óbvio? Quando eu te contar quais são essas, você vai pensar isso, será que isso não era óbvio? E aqui entra uma das maiores belezas de investir em ações baratas. Uma ação barata, ela não está barata à toa, ela está barata porque os investidores eles estão prevendo um futuro difícil para essa empresa. Às vezes, os investidores estão completamente corretos em prever um futuro difícil para essa empresa e deixar ela negociando a um preço muito baixo, a múltiplos muito baixos. É o caso dessa ação aqui, que eu perdi dinheiro com ela, não tem nenhum medo, nenhum problema em dizer. Agora, às vezes, os investidores estão errados, como é o caso de Petrobras, por exemplo, que desde que a gente comprou aqui com essa mesma estratégia e num cenário também desafiador, já se multiplicou por quase 4 vezes, mais do que compensando vários casos de prejuízo como dessa ação aqui. Que, por sinal, eu vendi não porque o mercado desaqueceu, mas porque os resultados dela realmente desabaram. O lucro operacional caiu bastante, ela ficou cara. Essa ação aqui a gente tinha um preço médio de compra de R$ 17,06, a gente tinha começado a comprar ela em dezembro de 2022, a gente recebeu R$ 3,00 de dividendos por ação, vendemos por um preço médio de R$ 14,29, com um prejuízo de 16,24%, mas considerando o reinvestimento dos proventos,
momentos a coisa não foi tão feia assim, foi um lucro de 1,47%, é claro que é um lucro muito pequeno para o prazo em que a gente ficou com esta ação em carteira. Como eu falei, a cotação dela despencou e seu earning yield atual está em 11,5%. Estou falando aqui da Taurus e eu te pergunto, você tem uma dessas duas ações em carteira? Mas o que te faz vender uma ação? Deixa aqui teu comentário. Lembrando, a gente está aqui com o Pix para arrecadar fundos, para destinar para aqueles que perderam tudo, estão desabrigados nessa enchente no Rio Grande do Sul. O Pix é ajudars@clubedovalor.com.br. A gente tem o QR Code aqui na tela o tempo inteiro. Aqui eu vou deixar um vídeo que fala um pouco mais sobre essa catástrofe e aqui outra sugestão do YouTube. Era isso? Grande abraço e até mais.